Boas, amigo. Então, como é que é? Estás-me a ouvir? Tudo bem? E muito obrigado, é um privilégio enorme de ter-te aqui à conversa. Estás-me a ouvir? Estou e consegues-me ouvir? Sim, 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 sim. É como eu estava a dizer, um privilégio enorme ter-te aqui comigo, aqui à conversa. Não, tranquilo. Ia-te começar aí pelo teu início, a formação no Rio Ave, como é que foi? Sim, eu comecei no Futebol Clube Porto, na altura, com 12 anos. Antes jogava futebol. Joguei basquete durante 7 anos. Depois surgiu a oportunidade de jogar futebol para o Futebol Clube Porto. Tive 3 anos. E depois, aos 15 anos, fui dispensado pelo Futebol Clube Porto. E foi quando ingressei no Rio Ave, no clube da minha terra. E onde foi a melhor opção que tive na minha vida, porque a partir daí a minha curta carreira foi um sucesso. Claro. Tu na formação do Porto, e como estavas a falar, ainda apanhaste muitos craques daquela altura, né? O Castro, por exemplo. Sim, o Castro, o Ucra, o Candeias, o Ventura, o guarda-redes, são mais velhos um ano, mas convivi com eles porque no Porto os iniciados existe equipa de primeiro ano e equipa de segundo ano, eles eram já de segundo ano, eu era de primeiro, mas da minha idade quem conseguiu se ingrar foi o André Pinto, que foi central do Sporting no ano Sim. passado, que este ano está a jogar na Arábia Saudita. Tem o Arsénio, o André Simões, mas não foram muitos que conseguiram se ingrar. Foi mesmo só esses três da minha idade e pronto. E eu, só que eu, devido ao Claro. problema do coração, tive que abandonar. Ia-te perguntar como é que foi a tua estreia pela equipa do Rio Ave no Sénior, na equipa principal. Opa, foi uma estreia boa, foi num jogo para a taça. Lembro que na altura ganhámos 6-1. Tinha 17 ou 18 anos, não consigo Claro. relembrar que idade tinha. Sei que ainda era júnior. Eu aos 17 anos já treinava com a equipa principal, já tinha contrato profissional. E num jogo para a taça surgiu a oportunidade de eu jogar e pronto, fiz os 90 minutos, as coisas correram bem e foi aí que começou a minha carreira. Claro, e apanhaste um treinador que é um dos treinadores míticos da Liga Portuguesa, um treinador top, que era o Carlos Brito, na altura. Na altura quem me lançou foi o João Eusébio. Na altura, o Carlos Brito foi quando me lançou na Primeira Liga. O João Eusébio foi o treinador que me lançou na Segunda Liga. Na altura ele tinha sido meu coordenador na formação e quando subi à equipa principal ele também foi treinador, ele tomou o cargo de treinador principal, decidiu apostar em mim e foi ele que me lançou como profissional. Depois, mais tarde, o Carlos Brito é que me lançou na Primeira Liga e foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Benfica. E tens alguma história engraçada com ele, com o Carlos Brito, que nos possas partilhar? Não, o Carlos Brito era um treinador exigente, um treinador que já com muita experiência. Ele, quando voltou para o Rio Ave, na altura, no ano que ele voltou, eu só fiz um jogo para a Taça de Portugal ou para a Taça da Liga, não me lembro. Mas era um treinador experiente, um treinador que vinha com o objetivo de manter o Rio Ave na Primeira Liga, porque nós estávamos numa situação complicada. Quando ele chegou, nós estávamos em último e tínhamos muitos pontos de atraso para nos poder salvar e ele conseguiu fazer esse milagre. Ele e os jogadores que estavam no plantel principal. E depois, no ano a seguir, foi quando começámos tudo de novo, uma equipa nova, e foi quando ele decidiu apostar em mim e as coisas correram bem. Histórias de Carlos Brito tenho algumas. Não era um treinador de nos dar muita liberdade, era um treinador exigente, um treinador que nos deixava desfrutar do jogo e quando isso acontecia as coisas corriam bem e era um treinador que conseguia manter um grupo unido e isso sem dúvida que é muito importante quando tu queres ser treinador. Claro. E do que é que te recordas de quando foste para o Benfica, naquela altura? Recordo-me como se fosse hoje. Foi o culminar de um sonho. Eu era benfiquista desde pequenino. Estava a jogar no clube da minha terra, que é o clube que é o Rio Ave, e depois surgiu a oportunidade de ir para o Benfica. Uh, foi um orgulho muito grande, foi um objetivo que eu tinha desde criança. O maior objetivo era ser jogador de futebol e depois ser jogador de futebol no clube do teu coração é sempre muito melhor. E foi o que aconteceu e correu muito bem porque eu não estava à espera, estava à espera se calhar de ir para um clube lá para fora, porque o meu empresário Jorge Mendes, um dos feedbacks que me tinha dado é que tinha clubes interessados lá fora em mim e quando surgiu a oportunidade de ir para o Benfica não hesitei, não quis saber quanto é que ia ganhar, só preocupei-me em assinar e representar o clube.
Claro, e falaste agora nisso e eu lembro-me que tiveste uma proposta do Chelsea. Ou teve a Não, hipótese. não tive não foi uma proposta. Eu, na altura, quando tinha 18 anos, fui treinar. Aliás, fiz os meus 18 anos em Londres. Surgiu a oportunidade de eu ir fazer uma semana de treino já ao Chelsea. A equipa, na altura, era o José Mourinho, estava lá. Claro. E o Jorge conseguiu que o Mourinho tinha boas impressões minhas e o Jorge falou com ele e surgiu a oportunidade de eu ir lá treinar. E as coisas até tinham corrido bem. Essa semana de treino que foi muito boa para mim. Só que tive o azar do Mr. José Mourinho, no final da época, ter sido dispensado do Chelsea. Foi quando ele saiu da primeira época, a primeira vez que ele esteve no Chelsea. Ele saiu no final da época e a transferência não se concretizou. Mas pronto, são coisas que acontecem no futebol. Se ele tivesse ficado no Chelsea, se calhar naquela altura tinha assinado pelo Chelsea, mas pronto, não aconteceu. Na altura fiquei triste porque o Chelsea era das melhores equipas da Europa. Era uma equipa naquela altura, tinha estado nas meias da Champions, tinha... Sim, nessa semana que eu vou, eu até só treinei uma vez com eles porque eles estavam na meia-final com o Liverpool, na altura, acabaram por ser eliminados. Mas só fiz um treino e as coisas correram muito bem, mas pronto, é o futebol. Obviamente que ficava contente se tivesse assinado por eles, mas pronto, a vida continuei a trabalhar muito e pronto, e foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Benfica. Claro, e no Benfica tiveste o Jorge Jesus, que é um dos mestres de treino português e exige muito dos jogadores, não é? Sim, o Mr. Jesus já me seguia há algum tempo. Ele, na altura que estava no Belenenses, já me quis levar para os júniores do Belenenses, mas na altura o Rio Ave pedia muito dinheiro e o Belenenses não tinha essa, e o Belenenses não tinha essa possibilidade nem financeira para me poder contratar. Era muito caro para um jogador júnior. E depois, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Benfica, foi uma exigência do Mr. Jorge Jesus, pelo menos foi o que o meu agente, o Jorge Mendes, me disse, que ele gostava muito de mim, já me acompanhava há muito tempo. E o Jesus, o que é que eu posso dizer a Jesus? É um treinador que é top, é muito bom. Dentro do campo, taticamente, aprendes coisas que eu pensei que sabia defender, mas quando fui para as mãos dele, é que vi que afinal era diferente. Ele leva aos limites os jogadores, tira o máximo dos jogadores. É um treinador muito exigente, um treinador que não facilita em nada, não nos deixa brincar, não deixa fazer nada que possa nos distrair do treino. E pronto, e não preciso estar a falar muito dele porque os craques todos que passaram por ele falam o mesmo que eu falo. Taticamente, para mim, é o melhor treinador que eu já tive. Tive alguns, não tive muito porque também a minha carreira foi curta, mas sim, é um treinador muito, muito exigente, mas é um grande treinador acima de tudo e os resultados falam por si. Ele até, como estavas a falar, ele até questão de centímetros, às vezes conseguia ver isso, né? É que ninguém via. O Cândido Costa, que esteve aqui comigo, já teve-me a dizer que ele até no Belenenses uma vez, uma questão de centímetros, ele reparou. Sim, aconteceu comigo e ele é tão exigente e tão focado nisso que às vezes fazia treinos táticos e não sei, por eu ser o mais novo, ele descascava sempre em mim e na altura não... Muitas vezes ficava cego, maluco com ele, porque eu só sabia dizer o meu nome, mas hoje em dia percebo que era para o meu bem, e eu também era um bocado deixar andar, era um jogador que era tranquilo, só queria muita palhaçada, não levava as coisas muito a sério e isso fez-me também abrir um bocadinho os olhos e perceber que se eu estou ali tenho que ser exigente comigo próprio, tenho que dar o meu máximo e ser profissional o máximo possível para depois conseguires se ingrar. Depois, quando estás no meio desses craques, não podes facilitar nada porque senão não tens a mínima hipótese. E foi o que aconteceu. Ele muitas vezes era exigente, às vezes por um metro dava-me muitas duras. Está aqui o André Pinto a dizer que eu sou um puxa-saco, mas ele também levava muitas duras do Jesus no Sporting. O André Pinto é um dos meus melhores amigos que eu tive no futebol. Conhecemos-nos desde os 12 anos e hoje em dia temos uma relação ótima e é das melhores pessoas que eu conheço. E continuando aos Jesus... Diz-me. E o André Pinto, eu gostava de convidar também a vir aqui um dia destes.
Não sei se ele não gosta muito de redes sociais, ele é muito. Ele tem muito. Opa, nunca gostou disso. Ele é um jogador que, apesar de ser conhecido, ser um grande jogador, não é uma pessoa que gosta de se mostrar. E eu percebo. Agora ele tem que estou-lhe a puxar o saco, mas é verdade. Mas é das melhores pessoas que eu conheci no futebol, com uma personalidade muito forte, mas genuíno, e isso é o que fica. E isso é o que nós guardamos do futebol. Sem dúvida, são as pessoas que nos momentos mais difíceis estão ao nosso lado. E eu lembro-me bem que quando isto me aconteceu, e ele estava na Grécia, no Panathinaikos, e ele ligou-me a dar-me a maior força do mundo e tudo o que eu precisasse, e eu nunca me vou esquecer disso. E naquele ano tu foste logo aí campeão aí nacional, aquela equipa do Benfica. Não. Eu fui no ano a seguir. Lembro-me que até no último jogo o Benfica jogava com o Rio Ave em casa e não me deixaram jogar esse jogo. Porque o Rio Ave bastava um empate para o Benfica ser campeão, e eu nessa semana fui o alvo da comunicação social, por já ser jogador do Benfica e jogar o último jogo decisivo para o Benfica ser campeão, e eu tive a infelicidade, não foi a infelicidade de dizer na comunicação social que eu gostava que o Benfica fosse campeão, mas que não ganhasse, que o empate era o ideal, porque assim o Rio Ave pontuava e o Benfica era campeão. E essas palavras caíram mal na altura na comunicação social por causa dos adeptos do Porto, do Braga, porque é rivalidade e isso percebe-se. E na altura sentiram necessidade de me defenderem e pronto, preferiram que eu não jogasse, porque podia acontecer uma infelicidade de eu fazer um autogolo ou fazer um penalti, ou se calhar fazer um golo e o Benfica não ser campeão. E o Rio Ave tomou a iniciativa de me defender e pronto. Chorei muito nesse dia, no balneário, porque gostava muito de jogar num estádio com 60 mil adeptos, 65 mil adeptos, cheio, o jogo do título para o Benfica, e não poder jogar este jogo foi difícil para mim, mas pronto, passado 2 semanas já estava a treinar com eles e pronto, isso passou. E tu no Benfica apanhaste centralões muito bons, como o Luizão, como o David Luiz, como o Sidney. Sim, tive a infelicidade, não. Tu, quando vais representar esse clube, já sabes que o Benfica, o Porto, o Sporting são sempre equipas que estão sempre com grandes jogadores, e eu não digo infelicidade, tive a felicidade de apanhar o Luizão, o David Luiz, o Sidney, que é um craque que não teve tanta visibilidade que merecia, mas era um jogador que me tirava as medidas, enchia-me as medidas, mas com o David Luiz e o Luizão em grande forma era difícil. Depois no ano a seguir saiu o David Luiz, vem o Jardel e depois vem o Garay. Tudo fica complicado. Eu também tinha 22 anos, as conversas que eu tinha com o Mr. Jesus era o que ele me dizia que era importante eu ir jogar, porque estar ali no Benfica é importante, que eu aprendo com eles, mas o mais importante é jogar, porque precisas ganhar a experiência, e foi o que aconteceu, e por isso que fui 3 vezes emprestado, que era para ganhar minutos, para ganhar experiência, para depois mais tarde estar preparado para poder jogar, ser o central do Benfica. E numa delas, foste para a Espanha. Como é que foi essa adaptação ao Valladolid e a Espanha em si? Foi uma experiência engraçada. Eu, na altura, quando eu faço a minha estreia pelo Benfica para a Taça da Liga, dia 2 de janeiro, já tinha tido uma reunião com o Mr. Jorge Jesus e já sabia que ia ser emprestado. Independentemente se o jogo me corresse bem ou corresse mal, já tinha retratado tudo para ser emprestado. Na altura surgiu uma oportunidade de ir para a Suíça. Já não me lembro qual era a equipa, mas era uma equipa que estava a lutar pelo título. Só que era na parte alemã, na parte da Suíça, onde se fala alemão. Deve ser Zurique, não? O Zurique, é isso, o Zurique. Só que falava alemão e eu não queria ir para uma cidade onde o alemão é complicado de falar e aprender. Já lá tiveste, pronto, então sabes melhor que eu. E sabia que a adaptação não ia ser tão fácil, porque a língua não era o que eu percebo, alemão ia ser complicado. E depois surgiu a oportunidade de eu ir para a Espanha, para o Valladolid, uma equipa que estava na segunda liga, uma equipa que queria subir divisão, e o presidente fez-me um telefonema a dizer que já me conhecia, que já na altura que eu estava no Rio Ave, que assinei pelo Benfica, eles já andavam interessados em mim, e pronto, esse telefonema agradou-me. Agradou-me também por ser perto de Vila do Conde, ficar 3h30, podia vir todos os fins de semana a casa, e era uma língua que, apesar de ser castelhano, nós entendemos alguma coisa. Sim. E pronto, a adaptação foi boa, foi uma experiência espetacular. Os primeiros 4 jogos joguei os 4. Eu lembro-me, cheguei numa quinta-feira e no domingo já joguei titular,
Fiz 3 jogos seguidos, mas depois tive uma lesão muscular que me afastou durante 3 semanas. E nessas 3 semanas o jogador que entrou para a minha posição, lembro que fizeram 7 jogos, 7 vitórias, e pronto, depois foi difícil voltar a jogar. Lembro que fiz mais um jogo, mas as expectativas foram boas. Eles gostaram tanto de mim que quando acabou o empréstimo eles quiseram me comprar ao Benfica, mas o Benfica não aceitou na altura. Achavam que eu ainda podia servir o Benfica, e que para mim foi um orgulho, porque sabia que eles estavam de olho em mim. Porque se não quisessem saber, tinham-me vendido e eu tinha seguido a minha carreira em Espanha. E que era o teu clube também, o Benfica, por isso também não queria sair? Sim, é verdade. Foi como eu já te disse, eu já era benfiquista desde pequenino. E depois também porque pelas conversas que tinha com o Mr. Jorge Jesus, sabia o que é que eles contavam comigo, o porquê de eu ser emprestado, e quando assim é mais fácil do que seja emprestado e não querem saber, do que seja emprestado, mas estão a contar contigo para o futuro. E isso fez com que eu fosse para os clubes onde fosse e desse o meu máximo, porque sabia que estava a ser observado e que sabia que mais cedo ou mais tarde a oportunidade ia surgir no Benfica. Claro. E depois estiveste no Paço também, onde apanhaste 2 grandes treinadores também, o Henrique Alisto e o Rui Vitória. Sim, é verdade. Eu fui para o Paço na altura por muito mérito e por muita força do Mr. Rui Vitória. Ele queria que eu fosse mesmo para o Paços. Só que tive a infelicidade, quando chega a Paços, ele faz 3 ou 4 dias e assina pelo Vitória de Guimarães. E ficas ali um bocado, o treinador quer-te muito, e depois tu vais para uma equipa e depois esse treinador que te quer muito sai passado 4 dias, é um bocado complicado, mas o treinador que veio, que era o cunhado do Vítor Pereira, não estou-me a esquecer agora do nome. O Ricardo. Não, Miguel Leal, acho que não é Miguel Leal, estou-me a esquecer agora do nome, não interessa. Ele agora é o treinador junto do Vítor Pereira. Ele assume o comando técnico, um treinador que também já me conhecia de algum tempo, porque o Vítor Pereira tinha sido meu treinador no Futebol Clube Porto. E as coisas estavam a correr bem. No Paços estávamos numa situação complicada, estávamos ali a lutar para não descer da divisão, estávamos ali numa série de jogos onde não conseguimos ganhar, e depois o treinador é despedido e vem o Henrique Calisto, que é um treinador com experiência, e no jogo que ele vem nós fazemos um jogo para a Taça da Liga, onde estamos a ganhar 1-0 ao Futebol Porto, em casa, e depois 5 minutos do fim eu faço um penalti estúpido sobre o Hulk, e pronto, a partir daí o Mr. Calisto andou à procura de um central, foi buscar o Ricardo, e aí percebi que já não contava comigo, e então foi quando falei com o Rui Costa, que a dizer que queria sair, queria ir para outro clube onde pudesse jogar, onde já sabia que não ia ter minutos para jogar, e foi quando surgiu a oportunidade de ir para o Rio Ave, e pronto, no primeiro jogo que faço foi quando tive o meu problema de coração. Claro. E foste um grande exemplo, né? E mais do que tudo, isso foi um exemplo para muitos jovens esportistas que pode acontecer, acho eu, na minha opinião. Sim, não acontece a muita gente, mas eu, acima de tudo, acho que sou um exemplo que consegui ultrapassar isso e consegui provar a muitas pessoas que o futebol, que existe vida para além do futebol. E também provar também que os estudos são importantes. Eu tinha o 11º ano, na altura, quando acabei o futebol, não sabia o que fazer da minha vida, passei um ano aí complicado, onde tive a ajuda de psicólogos e psiquiatras, porque não conseguia aceitar o que me tinha acontecido, com 22 anos, ou porquê de tantas pessoas e ter-me acontecido isso a mim, mas depois tu com o tempo começas a perceber que nada acontece por acaso, e pronto, e quando tu tens a ajuda das pessoas que gostam de ti, estão ao teu lado em todos os momentos, percebes que afinal fechou-se uma porta, mas abriu-se uma janela, e aconteceu que eu tive o apoio do presidente do Benfica, porque cumpri o meu contrato até ao final, tinha mais 3 anos e ele cumpriu esse contrato, que para mim foi importante, porque tu com 22 anos jogas no Benfica, tens uma longa carreira pela tua frente, começas a fazer alguns investimentos. Eu na altura tinha comprado um apartamento, e se o Benfica não cumprisse com o contrato até ao final, ia sentir algumas dificuldades, percebes? E pronto, e ao cumprir o contrato, depois o sindicato ajudou-me na universidade, consegui entrar na universidade com maiores de 23 anos, fiz um exame e consegui entrar. Ainda não acabei, faltam-me 5 cadeiras para acabar o meu curso, mas pronto, consegui estabilizar a minha vida, consegui criar novos objetivos,
objetivos na minha vida, perceber o que era importante para mim e meter o futebol de lado, porque se tu continuares a pensar que ainda consegues voltar ao futebol e que o futebol é mais importante, não consegues ultrapassar isto. E chegou uma fase que eu meti o futebol de lado, não queria saber de futebol para nada, tive cerca de 2 anos a não ir a um estádio, não via futebol em casa, mas hoje em dia já ultrapassei isso. Hoje em dia consigo perceber que o futebol me deu muito, é verdade. Hoje em dia tenho muita coisa através do futebol, pelo meu suor, pelo meu trabalho, tenho amigos no futebol. E uma das coisas que me gostava muito, sabes o que era? É que tu tens muitos amigos, com 22 anos tens muitos amigos no futebol, sabes? Claro, eu acredito. E quando chegas ali ao mês do verão, tu convives mais com eles porque eles estão de férias e eles depois vão para os teus clubes na pré-época, aí gostava muito, porque já não estava com eles e eles estavam contentes a fazer o que mais gostavam e eu não podia fazer. Mas hoje em dia já ultrapassei e sinto-me orgulhoso de ver que os meus colegas, os meus amigos que continuam ainda a jogar conseguem ter o sucesso que têm e fico orgulhoso por isso. Eu te ia perguntar, já que estás a falar nisso, o trabalho do Tarantini que está no Rio Ave é exemplar e nesse sentido de o jogador em termos de carreira apoiar, não é? Sim, é importante. O Tarantini eu posso considerar que é um dos meus amigos também, porque foi uma pessoa importante também quando eu deixei o futebol. O Tarantini foi para o Rio Ave quando nós subimos divisão. Joguei 4 anos com o Tarantini, 3 ou 4 anos, e mantemos uma relação de amizade. E na altura, quando eu deixei o futebol, eu aconselhei-me muito com ele, porque ele já tinha um curso, na altura estava a tirar o mestrado, e hoje já tem o doutoramento, e é um crânio. O Tarantino é das melhores pessoas que o futebol... Eu já o entrevistei também. Já o entrevistaste, pronto, e vai continuar a ser, ele vai ser um exemplo para muita gente, e o que ele tem feito é muito importante, porque muitos jogadores estão iludidos que o futebol é para sempre e esquecem-se que a seguir ao futebol, o futebol podes jogar até aos 30, 35 anos, mas depois tens mais 40, 50 anos pela frente, e o que é que vais fazer? Só sabes, se for só o futebol, tens que te preocupar com o resto. E na altura eu aconselhei-me com o Tarantini e ele ajudou muito a escolher o curso na altura, porque eu queria educação física, mas devido ao meu problema não podia ter aulas práticas na altura. Ele aconselhou-me a tirar a gestão de desporto e hoje em dia temos uma relação de amizade e sempre que preciso está sempre presente e ele também pode contar comigo. Ia-te perguntar qual dos jogos foi o mais marcante que tiveste até na tua carreira? Olha, vou-te dizer que se calhar o que mais marcou foi quando vesti a primeira vez a camisola da seleção. É um orgulho tu representares o teu país, ouvis o hino pela primeira vez e estás a representar o teu país, onde muitas crianças, na altura eu tinha 17 anos, muitas crianças da tua idade que queriam estar no teu lugar. É um momento de orgulho, é um momento de felicidade, porque acho que é o expoente máximo de um jogador de futebol que quer representar o país. E depois tenho várias situações. A primeira vez que eu joguei pelo Rio Ave na equipa profissional, quando fiz o primeiro jogo pelo Benfica. A primeira vez que fui treinar com o plantel do Benfica, fomos de digressão para os Estados Unidos. São momentos que te marcam, porque tu vês esses jogadores na televisão e depois quando jogas contra ele e depois de teres o prazer de partilhar o balneário e o campo com esses craques que tu sonhas um dia jogar com eles, são momentos marcantes que te marcam para o resto da vida. E agora estou a ver que o Silvio entrou. O Silvio também é um craque, jogou comigo no Rio Ave, tem uma carreira também ótima, um grande amigo, e é isto que fica. Jogar com esses jogadores que fazem crescer e hoje em dia relembro com muita saudade. Claro. E tens alguma relação atual com o futebol? Diga, não percebi. Tens alguma relação atual com o futebol? Olha, neste momento estou no Sub-23 do Rio Ave. Tu há bocado estavas a dizer que eu era treinador dos Júniors, mas não. Estive no Júnior já há 2 anos, mas no ano passado na equipa B e esta época o Mr. Pedro Cunha, que foi o meu treinador nos Júniors já há 15 anos atrás, convidou-me para fazer parte da equipa técnica do Sub-23 do Rio Ave. Estávamos a fazer um campeonato incrível. Se não acontecesse isto da pandemia, não tenho dúvidas que íamos ser campeões. Mas pronto, fizemos um trabalho incrível. Um orgulho muito grande
de pertencer a essa equipa técnica e ser treinador desses jogadores que temos do Rio Ave neste momento, se calhar. Tem ali muito bons jogadores que não tenho dúvidas nenhumas que vão chegar à equipa principal e vão dar muito dinheiro ao Rio Ave. Agora vamos esperar e que cheguem lá, não é? Isso é o mais importante. E qual é a tua ideia de jogo e que importância é que dás ao treino neste momento? Olha, a nossa equipa técnica é grande. Quando o Mr. Pedro me convidou para a equipa técnica, eu fiquei responsável para trabalhar a linha defensiva, percebes? Eu acho que hoje em dia, acho que isso é importante, o treinador ter vários treinadores a treinar vários setores. Eu trabalho a linha defensiva, o Zé Gomes, que foi jogador, que foi meu colega no Rio Ave, que era meu treinador no ano passado na equipa B, também foi convidado. Treina a parte ofensiva com o Mr. Pedro Cunha, eu com o Mr. Mateus, e acho que isso é importante, porque o treinador principal acho que só tem que estar focado em certos aspectos e no jogo e motivar os jogadores e deixar essa parte para os outros treinadores que nós também somos competentes e trabalhamos, e acho que isso tem sido o segredo da nossa equipa técnica há 2 anos e o sucesso que temos tido, acho que também passa por isso, porque o treinador só se foca mesmo no jogo e nos jogadores e os outros treinadores estão focados noutros aspectos que ele não pode estar atento a tudo, e acho que o futuro passa por isso, e o Rio Ave neste momento acho que está muito à frente em relação a isso. E como é que vês o Campeonato Português atualmente e o futebol top europeu? As equipas que estás a gostar, as ideias? Gosto, eu acho que o treinador português é o melhor treinador do mundo. Nós temos ideias, temos a metodologia de treino muito avançada em relação aos outros. O que eu vejo do futebol português, vejo que temos muito bons jogadores, a formação tem sido espetacular, só que o que tem faltado é ter consistência nos jogadores, porque os jogadores fazem 2 anos, agora nem isso, no Benfica nós temos o exemplo do João Félix, fez 6 meses, saiu logo por 120 milhões, e é difícil tu teres esses craques na tua equipa e não conseguir aguentá-lo, e é difícil depois tu competir com esses tubarões, porque os teus melhores jogadores acabam sempre por sair no final da época e tens que sempre ir buscar jogadores novos, e é difícil, porque depois esses jogadores precisam de experiência, precisam de maturidade, e se tu depois não tens uma equipa que te acompanha, fica complicado. É verdade. Mas infelizmente o nosso campeonato português, os clubes não têm dinheiro e temos que nos sujeitar a vender, e acho que futuramente, e devido agora a esta pandemia, vai passar muito pela formação dos jogadores e vender o máximo possível para poder as equipas respirarem financeiramente. Claro, e estavas a falar nisso, mas ainda agora o Diogo Leite, que ainda não estreou a bem dizer pelo Porto, ainda não se afirmou, já o Valência é atrás dele, já é... Sim, é isso, e acho que vai ter que ser assim, e o jogador português já ganhou a fama de ser muito bom, e agora basta fazer 2, 3 jogos na equipa principal que conseguem ser logo vendidos. E felizmente nós também temos bons agentes, o Jorge Mendes também, que nos últimos anos é o melhor do mundo, e ele consegue vender qualquer coisa, até se fosse uma pedra, ele conseguia vender a pedra. Por isso, e acho que é importante, e acho que nas formações nós vemos nossas seleções jovens e temos ganhos muitos títulos. Também a Federação nesse aspecto tem trabalhado muito bem, tem dado as condições aos jogadores que antigamente não tínhamos. Antigamente nós íamos treinar para os campos ali no Estádio Nacional, onde o relvado não era grande coisa, e hoje em dia vais ali à nova estrutura que a Federação tem, e não falta nada, e isso só prova que estamos muito à frente, e que se continuarmos assim vamos continuar a ganhar muitos títulos europeus e mundiais. E quais as equipas que te estão a apaixonar este ano no futebol europeu? A minha equipa preferida e o que me encanta é o Liverpool. Sempre tive um carinho especial pelo Liverpool, não pelos jogadores, nem pelo futebol, mas também pela envolvência dos adeptos. Os adeptos são impressionantes, e agora com o Klopp e com a equipa que eles têm, é uma equipa quase imbatível. Fiquei triste de eles serem eliminados da Champions contra o Atlético de Madrid, mas neste momento é a equipa que me encanta mais, e tem um futebol diferente, não é aquele futebol do Guardiola, de muita posse, é um futebol que me apaixona, porque tem futebol direto, tem futebol de posse, tem futebol de contra-ataque, e acho que isso é o futebol, e é a equipa que me cativa mais, porque tem jogadores de classe mundial que fazem
fazem-me alegrar todos os dias, cada vez que os vejo. Claro. E eu vou voltar um bocadinho a ti outra vez. E qual foi o avançado mais difícil que tu marcaste? Tive a felicidade de ainda apanhar, tive a felicidade de treinar com o Saviola, com o Cardoso, jogadores de classe mundial, mas o jogador que mais difícil de marcar, que me custou muito, foi o Falcão, quando estava no Porto. Era impressionante. Ele não era muito alto, mas tinha uma impulsão impressionante. E depois era um rato dentário. Eu lembro-me, quando joguei contra o Porto, ele tinha uma particularidade que, quando havia cruzamentos, os ponta-lança encostavam-se muito aos centrais e havia aqueles movimentos, mas estava sempre perto de nós. E ele tinha uma curiosidade que ele saía, ficava na zona do penalti e depois ganhava o lance, tinha o pressentimento onde a bola ia cair e atacava a bola como ninguém. E depois, quando ele vinha lançado, já não havia nada a fazer, só tínhamos que olhar para ele e rezar para que a bola não entrasse. Mas foi, se calhar, dos ponta-lanças mais difíceis que tive de marcar. O Lietzen também muito difícil. Cardoso, Saviola, quando estava no Rio Ave, eles no Benfica, era uma dupla que se entendia muito bem. O Saviola era impressionante como ele se mexia, como combinava com o Aimar, jogava de olhos fechados e tive a felicidade de, apesar da minha carreira ter sido curta, tive a felicidade de apanhar craques mundiais. Também, né? Não ouvi, desculpa. Apanhaste o Hulk? Apanhei o Hulk. O Hulk era impressionante. O Hulk tinha e tem, mas naquela altura no Porto ele era uma força da natureza. Ele metia a bola na frente, não dava hipótese, se calhar foi o jogador fisicamente mais forte que apanhei. Não tive a infelicidade de não jogar contra o Cristiano Ronaldo, que também é um bicho, mas o Hulk era impressionante, aquela qualidade física que ele tinha, levava toda à frente. Claro. E vou-te pedir, se puderes, uma ou duas histórias engraçadas que possas partilhar no futebol. Tudo. Podias ter mandado mensagem para me lembrar. Agora, deixa-me lá ver agora. Tenho... Deixa ver. Opa, agora não estou a lembrar nenhuma. É difícil a esta hora. Opa, tenho a história, posso-te contar a história de quando assinei pelo Benfica, é uma história engraçada, porque eu não sabia para onde é que... Lembro-me que o Jorge Mendes ligou-me numa sexta-feira, nós jogámos no sábado com o Braga à noite em casa, ele ligou-me numa sexta-feira a seguir ao treino para eu ir a Lisboa, era urgente eu ir a Lisboa, e eu tinha dito ao Jorge, eu não posso ir porque eu amanhã tenho jogo, tenho que descansar, e eu ainda por cima estou agora a jogar, eu não quero facilitar. Ele, mas tens que vir, não há problema. Eu, Jorge, mas isso sabem que eu estive em Lisboa, que cheguei a tantas horas... estava preocupado com isso, que eu era miúdo, tinha 19 anos, não queria, tinha ganho o lugar e não queria perder o lugar por estas coisas. Ele, não te preocupes, anda cá, se conseguir estar às 6 ou às 7 em Lisboa, era importante. E eu lembro que me liguei para o meu pai, pai, olha, o Jorge ligou-me, temos que ir para Lisboa rápido, não sei o que é que se passa, ele está a sair de Madrid, que é urgente eu ir para Lisboa o mais rápido possível, e pronto, o meu pai pediu ao patrão para sair mais cedo, pegámos no carro, chegámos, eram 7 e meia a Lisboa. Lembro-me que na altura o Camacho, que trabalha para o Jorge Mendes em Lisboa, que neste momento agora trabalha no Porto, mas na altura estava em Lisboa, a ligar-me para eu ir para o banco de trás, para ninguém me ver, a entrar nos prédios na Expo. E eu, um bocado estranho, o que é isto? Mas ninguém me conhece, porque é que eu tenho que ir para o banco de trás? E pronto, fui lá para o banco de trás, lembro de entrar na garagem, lembro do Camacho vir-me buscar à garagem com o meu pai, e quando subi o elevador, tenho o Jorge Mendes à minha espera e tenho o presidente do Benfica, o Luís Filipe Vieira. E aí percebi que ia assinar pelo Benfica. Não sabia mesmo para onde é que para onde ia assinar, e um dos meus motivos de estar mais nervoso também era que tinha medo de chegar tarde e ser apanhado e no dia a seguir não me porem a jogar. Mas quando cheguei à sala para assinar o contrato, estava o presidente do Rio Ave ao meu lado e fiquei descansado, porque se o presidente do Rio Ave também está lá, posso chegar à hora que quiser. E depois na altura até dei boleia ao presidente do Rio Ave, porque o presidente do Rio Ave tinha ido de avião para Lisboa, acho que até tinha vindo de Angola, e pronto, foi aí quando assinei o contrato pelo Benfica, e chegámos às 4 da manhã à Vila do Conde. Lembro que dormia de manhã toda para estar bem, para jogar à noite contra o Braga, e fiz um excelente jogo. Isso era uma das boas histórias. E outra história foi posso-te contar, quando fomos em digressão para os Estados. Não é uma história, é uma história. É engraçado porque eu fui treinar com o Benfica, eu lembro que acabou o campeonato, tive uma semana parado, e lembro que o Rui Costa ligou-me um dia à tarde e disse que no dia a seguir tinha que estar em Lisboa,
Só que eu tinha dito ao Rui, mas eu fui convocado pelo Sub-21 para jogar contra a Holanda, 2 jogos amigáveis. Ele, não te preocupes que eu já tratei disso. Eram jogos amigáveis e está dispensado. Já falei com o treinador e não há problema. Consegues vir amanhã para Lisboa e tu vais connosco em direção para os Estados Unidos. E eu, espetáculo. Lembro de treinar fazer um treino no Seixal e no dia a seguir partimos com a equipa que foi campeão nacional. E lembro quando estávamos a chegar ao avião, nós fomos num avião privado, mas eu nunca tinha andado em aviões privados, percebes? E quando estou a entrar, deparo-me com bancos que se baixavam para ser camas, com televisão, com Playstation, com essas coisas todas, percebes? Não sei se era Playstation, mas aqueles joguinhos. E eu lembro do Rui Costa, vinha atrás de mim, tocou-me no ombro e disse: no Rio Ave não tinhas disto. Fiquei maravilhado porque fazes uma viagem para os Estados Unidos de 8 ou 9 horas e não dás conta porque vais ali a dormir, vais ali entretido. E pá, neste momento acho que são as histórias que eu me lembro. Se calhar, se me dissesse mais cedo, tinha-me lembrado mais algumas, mas neste momento são as histórias que ficam. Ia-te perguntar então, qual foi o jogador que te fez sonhar? Com? O jogador que te fez sonhar. Que me fez? De sonhar. O jogador que te fez sonhar. Opa, um jogador que me tirou as medidas, que felizmente tive a felicidade de treinar com ele, foi o Aimar. O Aimar era um craque, era impressionante o que ele fazia com a bola, a forma como ele recepcionava as bolas, como ele e o Saviola se entendiam. Nas posses de bolas, o Missa Jesus tinha por norma os aquecimentos, fazia 2 equipas e fazia posse de bola. E quem era da equipa dele era impressionante. Podias mandar tiros, mandar com força. Lembro que uma vez fizemos um jogo, estávamos a fazer o jogo do Eusébio Cup e eu joguei titular nesse jogo. E joguei titular nesse jogo. E lembro-me que a meio do jogo o Aimar veio ter comigo e disse-me: Fábio, quero a bola com mais força. E eu já mandava a bola com força, mas ele quer a bola com mais força. E eu falei: este gajo está maluco. Eu mandava-lhe com cada passo tenso e o gajo adorava, porque era mais fácil para ele. E aí percebes a qualidade de um jogador, percebes? Porque se fosse outro jogador mandas com mais força, era uma dificuldade para receber e ele não, era uma facilidade. Ele e o Saviola entendiam-se de olhos fechados. Quando jogavam os dois da mesma equipa, não dava hipótese. Eu vou ser sincero, eu sou portista, mas essa dupla era daquelas que me dava gosto. Sim, mas no ano que eu vou para o Benfica é o ano do Vilas Boas, do Porto. O Porto nesse ano tinha uma equipa fora do normal. Foi o ano que o Porto, foi quando nós levámos 5-0, perdemos 5-0 no Dragão, e o Porto nesse ano mereceu ganhar, mereceu de longe. Nos outros anos acho que o Benfica foi superior, perdeu por culpa própria, mas nesse ano o Porto foi e tinha uma equipaça. Lembro que na frente era o Hulk, o Varela, o Hulk, Falcão e Rames. Não, era o Varela. Era o Varela e o Rames, então o Rames jogou dentro, o Guarino e o João Matinho. Tinha só 18 anos ou 19, foi o primeiro ano dele. Pois é isso, e depois ainda tinha o jogador daqueles, né? Sim, depois tinhas o Rames, tinhas o Moutinho, tinhas o Fernando, tinhas o Fred e o Guarino, o Bellucci, era uma equipa fora de série. E esse ano foram superiores ao Benfica. Foi o único ano que eu acho que o Porto, acho que não tenho a certeza que o Porto mereceu ganhar, mas de longe. Agora os outros dois que o Vítor Pereira ganhou, sem tirar mérito ao Porto, mas acho que foi mais de mérito do Benfica que mérito do Porto. Claro. E ia-te perguntar agora os projetos e sonhos que tu tens para o teu futuro. E se alguns estão ligados ao futebol? Olha, eu quando deixei o futebol acho que não tinha personalidade, nem nunca pensei ser treinador de futebol. Hoje em dia já penso de maneira diferente. Obviamente que não, treinador principal, ainda se calhar não estou preparado, porque acho que ainda preciso aprender um bocadinho mais. Mas como treinador junto gosto muito, porque é o trabalho que se faz por trás, que ninguém vê, que é um trabalho que a nossa equipa técnica faz muito bem. É uma coisa que gosto, é uma coisa que quero ficar ligado, porque o futebol foi sempre a minha vida e se estás ligado ao futebol é sempre importante. Recentemente abri um clube de pádel em Barcelos, o Elite Pádel. Era um negócio que já pensava há algum tempo e depois surgiu a oportunidade, que é um vício que eu ganhei a seguir ao futebol. Quando deixei o futebol, o pádel foi o desporto que hoje em dia me fascina mais. E pronto, surgiu a oportunidade de eu investir num clube em Barcelos.
e estou muito contente, apesar de abrir em janeiro, depois em fevereiro, em março tive que fechar por causa disto da pandemia, mas estava a correr muito bem. Hoje em dia tenho os meus clientes falam muito bem do espaço, um espaço que caprichei e acho que está bonito e hoje em dia tenho uns clientes espetaculares. E estava a crescer muito dia para dia, até surgiu, houve a oportunidade agora de poder ampliar e em princípio vou ampliar mais 3 campos para o lado, vou ficar com 6 campos e é isso, e é trabalhar. Tenciono acabar o meu curso, pus 2 anos em stand-by porque surgiu a oportunidade de estar no Rio Ave, surgiu esta oportunidade de estar agora no mundo do pádel. Meti um bocado de parte, mas é uma coisa que eu quero terminar e é sempre importante teres um curso. Hoje em dia as pessoas ligam muito a isso, mas quem sabe no futuro ser treinador, vamos aguardar, mas hoje em dia sinto-me bem no Sub-23 do Rio Ave. Espero continuar, não sei o dia da manhã porque como isto terminou, não sei como é que vai ser daqui para a frente, mas acredito que vou continuar porque fizemos um bom trabalho. No Rio Ave sou uma pessoa querida, porque também, por tudo o que dei ao Rio Ave, e o Rio Ave me deu a mim, ao clube da minha terra, e na altura também dei 2 milhões ao Rio Ave, em 2010. Hoje em dia 2 milhões não é nada, mas em 2010 foi muito dinheiro, mas felizmente a minha personalidade, as pessoas também gostam e vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente. E sabes uma coisa que eu até gosto, e agora é só para dizer, que eu gosto no Rio Ave, é que é uma equipa que é sempre fiel àquela ideia de jogo. Se tu reparares, os treinadores passam e é uma equipa que é fiel a uma proposta. Sim, hoje em dia o Rio Ave já é um clube que, no meu ano, o Rio Ave lutava para não ser divisão. Desde que entrou no Espírito Santo, desde que o Nuno Espírito Santo foi para o Rio Ave, mudou a mentalidade do clube. Hoje em dia já não é qualquer jogador que vai para o Rio Ave, percebes? Na altura, qualquer jogador ia para o Rio Ave. Hoje em dia não, já tens de ter muita qualidade para jogar no Rio Ave. E isso acontece com os treinadores. Tu vês, desde o Nuno Espírito Santo, quem foram os treinadores que o Rio Ave teve? O Nuno Espírito Santo, Pedro Martins, Luís Castro, o Capucho, as coisas não correram bem, mas teve o Miguel Cardoso, que fez um trabalho espetacular. Agora o Mr. Carvalhal, que veio com o currículo de Inglaterra, percebes? Já, hoje em dia o Rio Ave já tem treinadores de top mundial. Mas que é daquelas equipas que pode chegar longe e talvez ao mais Champions, que agora o terceiro lugar também vai e quem sabe... Champions ainda é difícil porque a estrutura do Rio Ave ainda não está como um Braga, percebes? Está a começar a crescer... Porque vamos 3 para o ano já. E o Passos Ferreira também já foi, né? Sim, mas isso, o Passos Ferreira foi uma época atípica, sem tirar o mérito ao Paulo Fonseca e à equipa de Passos Ferreira, mas apanhaste um Sporting que ficou em quinto ou sexto, um Sporting que estava mal, um Braga que as coisas não correram tão bem. Hoje em dia o Braga já não consegue, o Braga a correr mal fica em quarto, nunca fica abaixo disso, estás a perceber? Mas depois tens um Vitória que também já está a crescer, mas hoje em dia o Rio Ave, se tu vais ver, bem Manés, emprestados do Sporting, já não é jogador do Sporting, mas veio para o Rio Ave, Filipe Augusto, que jogou no Benfica, o Taremi é um craque, que no Benfica, acho que este ano acho que vai para o Porto, mesmo disse que vai para o Porto, mas é um jogador que não vai ficar no plantel. Por isso, se tu fores analisar a equipa do Rio Ave, já são jogadores com currículo e já não é qualquer um que vem para o Rio Ave. O Tarantini é um maestro. Sim, o Tarantini é uma pessoa que é importante. Até pode não jogar, mas é uma pessoa importante do balneário. Eu olho para ele e vejo o Lúcio Gonzalez, não sei a tua ideia. Sim, tem paciência. O Tarantini não é um jogador vistoso, mas é um jogador muito inteligente. É um jogador que qualquer treinador gosta de ter. É um treinador que... Eu acho que ele vai ser treinador no futuro, porque ele dentro de campo é um treinador e eu acho que ele está a estudar e está a trabalhar para que, quando deixar o futebol, ser o próximo treinador do Rio Ave. Não sei se vai ser ou não, mas eu acredito que ele vai ter sucesso porque é inteligente, é um jogador que percebe as ideias de qualquer treinador que tenha, porque se tu reparares, todos os treinadores que o Rio Ave teve, ele jogou sempre. Por isso, ele para jogar não é porque os treinadores gostam dele e ele tem que ter alguma coisa. Ele é daqueles médios que eu sempre gostei, aqueles médios inteligentes, tipo o Xavi, Iniesta, Lucho. Sim, não é um jogador vistoso, mas é um jogador útil e que todos os jogadores gostam de ter. É um falso lento, não é um jogador que corre muito, mas é um jogador que pela cabeça e faz a bola rolar. É verdade. É um jogador que
que conseguiu ter uma carreira bonita, nunca saiu do Rio Ave, é o jogador com mais minutos no Rio Ave e com mais jogos, e por isso certamente que já está na história do Rio Ave e vai continuar, porque acredito que vai dar um bom treinador. Fábio, muito obrigado, e foi um gosto enorme ter-te aqui à conversa. Tranquilo. Foi um prazer para mim. E deste uma grande lição aos jovens em levantar a cabeça e perceberes que o futebol não era só. E muito obrigado. Nada, obrigado eu. E um grande abraço e obrigado para quem esteve a assistir. Um abraço para Muito vocês todos. Um abraço. Tchau, amigo. Um abraço. Tchau.